E aí, gente? Tudo tranquilo? Eu sou a Mary de Fato, aqui no canal Mary de Fato, no quadro chamado Falando de Livros. Esse quadro, eu já expliquei da outra vez que ele foi criado para exatamente falarmos de livros, porque eu sou escritora e escritor tem que falar de livro, é ou não é? E você que gosta de ler também vai querer algum lugar, algum espaço que fale exatamente sobre literatura, de maneira ampla, porque não podemos ter preconceito sobre literatura de modo algum. Tudo que tiver a ver com livro, a gente tem que estar, nós temos que estar ligados de alguma maneira. Dessa vez, gente, eu vou falando sobre livros, ou falando de livros, ele está especial porque eu vou estar falando sobre um livro meu, uma criação minha. E por ser uma criação minha, eu tô assim cheia de dedo, cheia de tato, porque eu não quero conduzir resposta, não posso fazer spoiler, eu tenho que ser a mais ampla possível, né? Eu não posso canalizar nada, eu não posso restringir nenhuma ideia. Então, por isso que vai ser um pouco difícil, vai ser um desafio para mim, porque eu vou estar falando de livro meu, não é sobre o livro dos outros escritores. O livro ao qual eu me refiro é esse aqui, Silêncio em Fogo Brando, Mary de Fato. Aqui, ó, está escrito aqui, Mary de Fato, Silêncio em Fogo Brando. Esse livro, ele trata sobre o que é o silêncio na vida de uma pessoa. É interessante que fala-se muito sobre os sons. A maioria de nós, quando vai escrever, expõe muito o que o personagem pensa, o que o personagem sente. Aquilo ali é muito, muito amplo, muito aberto. A maioria de nós, escritores, escreve para fora sobre os sons. Agora, falar sobre o silêncio é sempre mais confuso, é sempre mais complicado, porque o nome já diz, é algo quieto, calmo, silêncio. E esse silêncio eu peguei de um mote e expandi. O mote é de um cara solitário, um homem solitário, um homem de seus 50 e poucos anos, de nome Danilo. Eu peguei por essa linha, acabei expandindo o tema silêncio, que é um homem extremamente quieto, um homem extremamente silencioso, que a pessoa lendo, ela vai ter que tentar descobrir por que ele se comporta dessa maneira. Qual é o som que está dentro desse silêncio? Porque o silêncio é interessante, né? O falar, a expressão verbal, é muito comumente aceita. Todo mundo aceita. Às vezes a pessoa é faladeira, fala muito apressadamente, aí a outra pessoa só diz isso, fulana é faladeira, fulana fala alto, o fulano fala muito apressado, mas sorri e é vida que segue. Agora, quando nós conhecemos pessoas silenciosas demais, aquelas pessoas que não se expõem muito, isso chama atenção. Você já acha logo que a pessoa ou é mau caráter, ou é uma pessoa que leva uma vida errada, ou é uma pessoa traumatizada, ou é uma pessoa que tem alguma doença. Você sempre acha isso. O silêncio, ele nunca passa impune. E eu me inspirei em pessoas, em situações silenciosas. Eu não me inspirei propriamente numa pessoa. Eu peguei situações que me intrigaram. Por que a pessoa não falou?
Por que a pessoa não se expôs? Por que a pessoa não conversou comigo sobre esse ou aquele assunto? Né? Por que nessa situação eu mesma me calei? Né? Então, entenderam? Eu peguei um prisma, uma pessoa, um cidadão de nome Danilo, e dali fiz uma espécie de tratado do silêncio. Por que as pessoas são silenciosas? Por que há essa quietude diante de certos fatos, em alguns momentos da vida? Eu parti do pressuposto que o silêncio, ele sempre intriga, como acabei de falar para vocês ainda agora. A voz não, o som não, o barulho não intriga. Alguém bota um som estourando aqui vamos supor, aqui na vizinhança, a gente, que cara chato, só bota música chata, poxa, que troço ruim, você reclama e tal, mas você, no fundo, você acaba entendendo. Não, é o gosto pessoal daquele ser humano, é um gosto particular, eu não gosto dessas músicas, mas a pessoa gosta de fazer o quê? Né? Então, você perdoa, vamos dizer assim, o barulho. Mas o silêncio você não perdoa. Se tiver alguém muito silencioso perto de você, você começa a ficar intrigado, ou intrigada, no caso. A pessoa começa a ficar intrigada, ela começa a olhar muito para aquele outro ser humano. Por que a pessoa não fala muito? Por que fica reservada, a pessoa não gosta de sair muito, a pessoa não gosta de falar muito, não gosta de sair muito, a pessoa não tem uma vida social. Quem é essa pessoa? E o Danilo é o estereótipo do cara intrigante, que até o próprio irmão dele, o Felipe, não o compreende, não entende essa mania, vamos dizer assim, de ser alheio as coisas externas. A vida do Danilo acontece dentro dele, não acontece para fora. Ele não expõe o que ele pensa, o que ele sente. Ele é uma pessoa muito difícil de se lidar, porque até mesmo às vezes que ele fala, porque ele fala, ele não é surdo-mudo, ele fala. Até mesmo nesses momentos, é problemático explicá-lo, porque o que ele diz não é propriamente o que ele pensa. Muitas vezes nós, seres humanos de um modo geral, falamos coisas que não propriamente pensamos. Falamos porque o outro quer escutar aquilo. É interessante, gente. O silêncio foi o protagonista dessa história. Na verdade, é um tratado sobre o silêncio. É um livro que fala basicamente disso, dessa calmaria que não é calmaria. A pressuposta calmaria nunca é calmaria. O Danilo não é calmo. Ele é calmo para as pessoas, mas a vida acontece dentro dele. E é nesse ponto que eu quero que você, leitor ou leitora, descubra qual é o mistério do Danilo. Por que esse excesso de quietude? Por que ele não se abre? Por que ele não se expressa? Por quê? Qual é o feeling? Qual é a verdade do Danilo? E eu não quero fazer spoiler de jeito nenhum. Eu detesto fazer spoiler. Eu não gosto que façam spoiler do livro dos outros quando eu ainda não li. O que dirá fazer spoiler do meu próprio livro para as outras pessoas, que aí as pessoas ficam chateadas e é normal. Então eu vou tentar não fazer spoiler, tá? O máximo possível eu vou tentar falar de maneira geral do livro. Esse livro é um tratado sobre o silêncio. Mas existe uma parte no livro, dentro desse livro, que fica meio que condensado, meio que resumido,
o porquê que a maioria das pessoas ficam em silêncio. Não propriamente o Danilo, qualquer um de nós. Por que que em alguns momentos da vida a gente fica em silêncio? Por que que geralmente nós ficamos em silêncio? Então tem uma parte do livro que o Danilo tentando, né, se auto-entender, porque tem um momento que até o próprio Danilo quer entender-se, né? E quer sair dessa bolha. O próprio Danilo já está estressado com isso, de ficar ali dentro daquela bolha. Tem hora que ele se cansa disso. Vai acontecer uma situação que vai levá-lo a querer sair disso. Ele, puxa vida, eu tenho que ser diferente. E nesse momento é que o Danilo, junto a você, leitor ou leitora, vai tentar descobrir, né? Vai tentar descobrir o porquê que a maioria dos silêncios se faz. Geralmente é por causa dessa situação. Geralmente. Mas eu não vou falar, não vou fazer spoiler. Como eu disse, eu não gosto que faça spoiler de livros alheios, né, de outros, para mim. Então, eu não vou fazer o spoiler para quem queira ler o livro, que é chato pra caraca quando alguém conta a história antes do resultado. E eu quis fazer um livro, gente, acessível. O que eu quero dizer com isso? Um livro acessível. É um livro que as pessoas entendam. Porque tem livros que ela está entrando nesse assunto de silêncio, uma coisa misteriosa, um suspense. Aí tem escritores que pegam aquela linha mais intrínseca, que de repente nem ele lá para as tantas entende o próprio livro que escreveu. Mas podem deixar que esse livro você vai entender. Ele é confuso para se entender, porque o Danilo é um personagem para dentro, ele é um personagem intrínseco, ele é um personagem intimista, minimalista, eu diria. Ele é bem resumido, mas aos poucos você vai lendo, você vai entendendo a dinâmica dele. Isso aí eu garanto para vocês. Ele não é um livro com passagens mirabolantes, que o cara foi parar não sei aonde e de lá para tentar se reerguer e tal. Não. É um livro que, se você ler com paciência, com muita calma, você vai entender o livro. Tá bom? E eu digo mais também. Não é spoiler. É que ele é surpreendente. Quando vai chegando à parte final, ele é surpreendente. Pelo menos eu me surpreendi. Eu não sei se você vai se surpreender. Porque uma coisa que tem que ficar bem clara é que todo escritor é um leitor. Não tem conversa. Nem todo leitor é escritor, mas todo escritor é leitor. E eu tenho esse costume, que graças a Deus, Deus permitiu isso, que eu leio o meu próprio livro. Depois que eu termino, depois que eu lancei o livro, olha ele aqui, gente, olha ele de novo. Ó. Depois que eu lancei o livro, eu peguei e li de cabo a rabo. Li totalmente o livro. Por quê? Porque para eu me surpreender novamente, para eu ter aquela surpresa de novo, como leitora, não como escritora. Porque como escritora eu já sei o livro, óbvio. Mas como leitora, será que tem algumas passagens que são interessantes, que eu vou me surpreender, que eu vou gostar mais agora? Quando eu for ler, eu vou gostar? Será que tem isso? Tem. Tem passagens que eu gostei mais agora que eu estou lendo. Tem passagens surpreendentes. E eu desbravo o silêncio de muita gente, de todos os personagens, na verdade. Eu entro no íntimo de todos os personagens. É claro que o Danilo é o principal, que ele é como eu já falei anteriormente, ele é o estereótipo do silêncio. Quer falar de gente silenciosa?
Mirem-se nesse exemplo do Danilo. Danilo é a criatura do silêncio. Mas existem outros silêncios, né? O silêncio do irmão dele, o Felipe, o silêncio do sobrinho, o Renato, o silêncio da cunhada do Danilo, a Valéria. Tem os silêncios que estão dentro do livro, tá bom? Não vou me estender. Eu espero que vocês gostem do livro, que leiam, né? Naturalmente. E para adquiri-lo, é muito fácil, gente. É só mandar um pix para o meu e-mail, fatosdefato@gmail.com. Eu estou cobrando R$ 45, com frete incluso. Naturalmente, você vai ter que mandar o endereço para mim, por esse e-mail mesmo, fatosdefato@gmail.com, para eu poder... Você vai ter que mandar o endereço, naturalmente. Aí eu te envio. É só você depositar R$ 45, tá? Com frete incluso. Foi o que eu consegui fazer no preço mais módico possível. E mais que isso, ia ficar muito caro. E menos que isso, ia ficar extremamente barato. Então, foi o que eu consegui aí por causa do frete, né? O frete sempre encarece, infelizmente. Mas eu consegui aí um preço razoável. Que eu já paguei livros ao vivo, sem frete, nada. Nenhum. Na loja mesmo. Muito mais caro que isso. Poxa, já comprei livros caríssimos. De R$ 100, R$ 120. Então, eu achei o preço mais legal possível foi esse. Com frete incluso, R$ 45. É só me passar um Pix. Aí você me passa o Pix. Passado o Pix, né? Resolvido esse trâmite, aí me manda o endereço, gente, por esse mesmo e-mail, fatosdefato@gmail.com. Vou botar aí na descrição, tá? Desse vídeo, para você adquirir. Tem aqui alguns bons exemplares. Eu gostaria de passar para vocês aí, enviar para todo o Brasil, território nacional. Beijo, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal. Eu estou sempre falando de livros. Aqui o Mary de Fato é voltado para a cultura. Eu adoro cultura. Não só livros, mas de cultura de modo geral. Tem muitas entrevistas aqui, tá bom? Um beijão. Até a próxima, se Deus quiser.